Sejam bem-vindos a mais um webinar da JLCP. Dessa vez, nesse mês, nós seguimos dois webinários aí em seguida. Fizemos um quarto e um quinta-feira, né? Um com o Júlio falando sobre as certificações ABIX, e agora vamos falar sobre gestão de serviços ABIX no apoio de gestão de serviço. Hoje nós agradecemos a presença do Luciano, vou falar um pouco mais sobre ele. Nossos canais aqui também. Recomendo que vocês entrem na JLCP, não está aqui, mas bit.ly/JLCP Novidades. Lá você recebe os webinários do mês, as notificações nossas e tudo mais. Faz bastante sentido aí vocês entrarem para acompanhar nossas novidades. Bom, como eu falei, hoje a gente vai receber o Luciano Ramos, do SERPRO, né? Vai falar um pouco de gestão de serviços com os ABICs, com desenvolvimento que eles fizeram e muita coisa legal aí para vocês. Luciano, obrigado pela presença, pela disponibilidade, pela honra aí em recebê-lo aqui, pelo tempo, nessa quinta-feira à noite aí, em dedicar e compartilhar um pouco da monstruosidade que você conhece em Zabbix e tudo mais. Valeu demais. Valeu, Jorge. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado a todo mundo pela presença. A ideia hoje é compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento e do trabalho que a gente faz no SERPRO. Eu acredito que tem bastante coisa legal para mostrar aí. Agradecer ao Jorge pelo convite. A gente já vem conversando há alguns meses aí, né? A gente foi tentando ajustar a agenda, eu estava com uma série de compromissos aí, mas conseguimos agora fazer esse trabalho. Eu acho que vai ser bem bacana. Estou muito feliz em poder fazer esse trabalho aqui e compartilhar com a galera. Bom, meu nome é Luciano, eu trabalho no SERPRO. Vou falar um pouquinho hoje sobre a gestão de serviços, né, baseada em ITIL, e monitoramento de infraestrutura e de serviços, né, usando os ABICs. E a ideia desse trabalho é mostrar como que lá no SERPRO a gente trabalha numa infraestrutura organizada de gestão de serviço inspirada na ITIL, né? Então a gente vai falar um pouquinho de ITIL, mas assim bem conceitual, bem por cima mesmo, só uns tópicos, só para contextualizar, porque a ideia é mostrar as implementações que a gente usa nos ABICs e como que isso apoia cada gestor dos processos do ciclo de vida do serviço, né? Baseado nos conceitos da ITIL, como que os ABICs apoiam esse pessoal, que é o trabalho que a gente faz lá. Então a gente vai falar aí dos ABICs no apoio à gestão de serviços de TI. Eu vou estar mostrando aí para vocês alguns recursos nativos dos ABICs e algumas customizações que a gente fez na ferramenta, justamente como eu estava comentando, né, numa organização, uma organização baseada na ITIL para fazer a gestão dos serviços de TI. A agenda de hoje, né, do que a gente vai falar? Eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, sobre o SERPRO, né, sobre o uso dos ABICs no SERPRO, os principais motivadores que me levaram a aceitar esse convite do Jorge e fazer essa apresentação aqui para vocês. Aí vai envolver um pouquinho de conceitos, né, de gestão de serviços e de ITIL. E aí eu vou bem brevemente, né, o foco é os ABICs, mas só para contextualizar, eu vou falar um pouquinho de cada processo envolvido no ciclo de vida de um serviço, nas definições da ITIL, e aí mostrar, né, as implementações e as customizações dos ABICs que a gente faz para atender às necessidades dos gestores. Então vamos lá. Bem, eu trabalho com TI faz 21 anos, né, desde que eu estava me formando no colégio técnico, na verdade, colégio técnico em eletrônica. Antes de entrar na faculdade já comecei a trabalhar com TI. E em 2005 eu fui concursado no SERPRO, onde eu estou aí há 14 anos, né, daqui a pouco fazendo 15 anos de empresa. O SERPRO, para quem não conhece, né, o Serviço Federal de Processamento de Dados, é uma empresa pública federal, focada em serviços de TI para as empresas, basicamente empresas do governo, né? A maior parte dos clientes do SERPRO são empresas do governo federal. E grandes clientes como Receita Federal, como procuradorias, como DENIT, redes metropolitanas para os ministérios em Brasília, uma série de serviços importantes aí para o governo e para a sociedade, como declaração de imposto de renda, e-social, Siscomex, uma série de serviços importantes. E o SERPRO também é
uma ICP, né? Uma autoridade certificadora de certificados digitais, uma das ICPs no Brasil. Eu estou no SERPRO, como eu falei, há 14 anos, né? Quase 15, mas faz 10 anos aí que eu trabalho com os ABICs, com monitoramento desde que eu entrei no SERPRO, né? Antes eu utilizava outras ferramentas, como HP OpenView, como o Zenos, mas faz 10 anos aí que a gente começou a usar as ABICs, e eu estou envolvido em tudo que se fala de ABICs, né? Dentro do SERPRO, configuração, instalação, projetos de implementação. Aí passei, faz uns 5 anos, 5, 6 anos que eu comecei a fazer customizações, a gente faz integrações com outras ferramentas também, então a gente tem bastante experiência com os ABICs. Eu fui palestrante na ABICS Conference Latam, em Porto Alegre, em 2018, não sei se alguém presente aí esteve lá, mas na oportunidade eu falei um pouco sobre uma das customizações que eu vou mostrar aqui hoje, que é a parte de SLA, né? Lá eu falei com mais detalhes, né? Aqui é uma das coisas que a gente vai mostrar. E atualmente estou fazendo pós-graduação em gestão e governança de TI no Senac aqui em São Paulo. Eu possuo 2 certificações ABICS, a Specialist e a Professional, e também a certificação da ITIL Foundation, né? Que é a certificação de entrada aí da ITIL. Bom, os ABICs no SERPRO, hoje a gente tem, na verdade a gente está aí na reta final, né? Estamos migrando agora no mês que vem. A gente tinha uma estrutura de 11 ABIC servers, um em cada regional. O SERPRO ele tem presença em todos os estados do Brasil, mas em 11 estados é uma estrutura um pouco maior, que a gente chama de regional, e nos outros estados são escritórios, que é uma estrutura um pouco menor. Então, até atualmente, a estrutura que a gente tem são de 11 servidores, e a gente está agora, no momento, na reta final de um grande projeto de centralização de tudo isso em um único servidor, né? A gente investiu bastante na infraestrutura desse servidor, distribuímos nas regionais proxies de coleta, fizemos várias configurações para ganho de desempenho, e hoje a gente está iniciando essa estrutura aí, são 14 proxies, né, além dos regionais, alguns proxies específicos, com um servidor central. A gente está unificando em um único servidor aí aproximadamente 14 mil hosts, 250 templates, mais de 600 mil itens de coleta e 400 mil triggers. Né? Todo esse trabalho, assim como todas as implementações dos projetos, as customizações, são feitas por uma equipe de suporte de 11 pessoas. Então, na verdade, eu estou aqui meio que representando essa galera também, apesar de ser um trabalho que está bem ligado à minha pós-graduação também, mas eu estou mostrando bastante trabalho dos ABICs no SERPRO, e esse trabalho é todo feito por essa galera. São 11 pessoas fantásticas, profissionais assim de autoconhecimento nos ABICs, de infra, de redes. É uma galera que uma parte dessa turma trabalha com os ABICs desde o começo no SERPRO, outros foram entrando depois, mas é uma galera muito forte, e tudo que eu estou mostrando aqui, que eu vou mostrar hoje, eu não fiz sozinho, né? Então, algumas coisas eu trabalhei na customização, mas outras pessoas trabalharam junto comigo. Tem coisa aqui que nem fui eu que fiz, é da equipe, né? Mas, assim, eu estou aqui representando o trabalho que é feito com os ABICs no SERPRO. Tá? Então, é essa galera aí que eu estou representando. Um abraço para todos eles aí. E vamos lá, quais os motivadores, né, de eu fazer esse trabalho? Eu recebi o convite do Jorge aí faz alguns meses, a gente foi ajustando a agenda e tal, mas a ideia aqui é mostrar a importância da monitoração, né, para as organizações. Quando se fala em monitoração, não é só um serviço agregado. Aliás, nesse tempo todo, tem até uma coisa engraçada, né? Nesse tempo todo que eu trabalho com monitoração, eu já ouvi várias frases do tipo assim, monitoração para mim é enfeite, é só penteadeira de dançarino, um monte de luz piscando. A última que eu ouvi é que monitoração são commodities. É um negócio pronto que você me entrega, eu não estou preocupado com isso. Quer dizer, mas a gente percebe que aos poucos a visão está mudando, mas ainda a gente ainda ouve frases desse tipo. Então, um dos motivadores aqui é mostrar como a monitoração é importante, né? Quando se fala de gestão de serviço,
né, de governança, de um trabalho bem feito, e a monitoração está muito presente nisso. Então é isso que eu pretendo mostrar aqui, o quanto os resultados da monitoração são importantes para uma boa gestão de serviços numa organização grande, né, baseada em processos, bonitinho e tal. Um outro motivador é que esse é o tema que eu escolhi para minha pós-graduação, né? Eu estou fazendo pós-graduação de gestão e governança, então eu resolvi unir o que eu estou estudando com a minha experiência. A melhor forma de fazer isso seria mostrar os resultados da monitoração no processo de gestão e governança, né, de uma grande organização. E aproveitar para compartilhar ideias, compartilhar o conhecimento, trocar ideias, ouvir feedbacks, isso é sempre muito importante para quem quer crescer, né? E é por isso que estamos aqui. Então, vamos lá. Um pouquinho de conceito, né? A gente fala muito de gestão de serviço e tal, mas o que é serviço, né? Baseado na ITIL, o serviço é um meio de entregar valor aos clientes. Então, você tem um contrato com o cliente, você presta um serviço, e esse serviço que você está prestando é uma forma de entregar valor ao que esse cliente precisa, né? Ao negócio do cliente, é valor ao negócio do cliente. E isso é bem medido nessa funçãozinha aí de utilidade por garantia, né? O que quer dizer isso daí? A gestão do desempenho, da capacidade, do quanto o serviço funciona e funciona bem, e a disponibilidade dele, né? Ele está sempre disponível, ter segurança, ter uma capacidade bem gerida, que é a garantia de que esse serviço vai estar sempre disponível. E quando a gente fala em gerenciamento de serviço, ainda segundo a ITIL, né? O gerenciamento de serviços seriam as capacidades organizacionais especializadas para fornecer esse valor ao cliente, né? E aí a gente entra aí em gestão de desempenho, de capacidade, tratamento de incidente, de problema, de segurança, questões financeiras, enfim, todas as capacidades para se fazer uma boa gestão desse serviço e entregar esse valor ao cliente que a gente promete. Uma organização baseada na ITIL, ou inspirada na ITIL, né? Aí eu estou falando um pouquinho também da realidade que a gente tem no SERPRO. No SERPRO a gente tem um programa de gestão de serviço que é inspirado na ITIL. A ITIL, na verdade, a gente já vai falar um pouquinho dela, não é uma norma muito bem definida que você tem que seguir as regras do início ao fim. Na verdade, é um modelo, são boas práticas em que você pode fazer em parte ou num todo, né? No SERPRO, por exemplo, é em parte. Então, a gente tem, por exemplo, gestores de processo. Aí eu estou citando só os principais aqui, né? Configuração, mudança, evento, incidentes, capacidades, problemas. Tem aí segurança também, enfim. E gestores de serviços, né? No caso do SERPRO, a gente presta diversos serviços, né, para os clientes do governo. E a estrutura é bem grande, né? São 9.000 funcionários, são diversas divisões. Então, a gente tem gestão de serviço de LAN, gestão de serviço de redes metropolitanas, de redes de longa distância, de serviço de voz, de vídeo, certificados digitais, enfim. A gente tem nessa estrutura também os gestores de serviço. E são para esses caras, né, esses gestores de processos, gestores de serviços, gestores de produtos, que todos eles demandam serviço de monitoração, e é para eles que a gente trabalha e fornece diversos resultados, que alguns a gente vai mostrar aqui. Por que se trabalha focado em ITIL e em Zabbix? Bom, a pergunta é quase que retórica, né? O ITIL acho que todo mundo conhece, é um modelo de gerenciamento de serviço, acredito que o mais utilizado e disseminado no mundo todo. E o Zabbix, eu acho que é meio que uma unanimidade, né, no mercado. Quando se fala de ferramenta open source de monitoramento, ela é muito popular, extremamente poderosa, e o mais importante, ela é bem flexível, né? Ela é customizável, ela é integrável, e a gente consegue fazer umas mágicas lá, como eu brinco lá de vez em quando lá no SERPRO, de sair um pouquinho fora do padrão, né? Pensar fora da caixinha, dar uma mexida, dar uma customizada para atender uma necessidade específica que um gestor de vez em quando precisa lá para atender um item contratual ou uma necessidade de um cliente. Então, por isso, os Zabbix e a experiência que a gente tem lá, né? Então, eu vou passar bem rapidinho pelos conceitos, tá? A gente não vai perder muito tempo com isso, não. Eu vou focar mais nos Zabbix mesmo. Mas só para contextualizar, né? A ITIL é uma biblioteca de melhores práticas para gerenciamento de infraestrutura de TI.
quando se fala de biblioteca, pensa em livro mesmo, né? Porque são diversas publicações. Esse trabalho está sendo focado na V3 porque é ainda a versão ainda mais utilizada. A V4 está chegando agora no mercado, né? A ITIL surgiu no final dos anos 80 na Inglaterra, foi um pedido do governo inglês para... Eles não eram satisfeitos como os serviços do governo eram geridos, e aí eles criaram lá um departamento de TI para fazer essa gestão de serviços. Daí surgiu essas melhores práticas, que foram, com o tempo, sendo melhoradas, consolidadas, ampliamente usadas, mesmo fora do governo inglês, até um momento em que o governo inglês, o departamento, né, de TI deles, que criou, fez uma joint venture com uma empresa privada e criou-se essa Axelos, né, que é a empresa que hoje detém a prioridade aí do conceito, da arte, das certificações e tal. Em 2007 foi lançada a versão 3, que depois é atualizada em 2011, que é a mais utilizada hoje no mercado. E recentemente, né, no começo desse ano, foi lançada a 4. Eu ainda não tive a oportunidade de estudar a 4, de me certificar na V4, mas pelo que eu já andei lendo, já andei consultando, tem alguns direcionamentos de conceito mais voltado para valor do serviço. Na V3 falava-se muito no ciclo de vida do serviço, né? Na 4 está falando mais no conceito do valor do serviço, como que o valor do serviço é gerado, como que o cliente sente isso, e também entra conceitos de metodologias ágeis, aí entra Agile, Scrum, né, as gestões de projeto ágeis, microentregas, microserviços, um pouco da cultura DevOps também. Mas, assim, o mais importante aqui, né, é que essa parte conceitual que a gente está usando, que é a gestão dos processos e tal, e como os ABICs ajudam, esse é um conceito que continua e vai continuar sempre, por mais que a gente tenha novas culturas, novas tecnologias, vai ser sempre importante tratar desempenho, tratar capacidade, tratar continuidade, tratar problema, tratar eventos. Então, é uma coisa que vai ser sempre atual, né? Esse é um conceito, né, da ITIL V3, conceito de ciclo de vida do serviço, né? Tem esse núcleo aí da ITIL e vem os cinco fases, né, do ciclo de vida do projeto. Em cada um deles cada um dessas fases tem os processos, e nesses processos a gente vai ver um pouquinho de cada um deles e aí a gente entra nas implementações dos ABICs. Então a gente vai falar um pouquinho rapidamente de cada um deles, né? Aqui é só uma ilustração, né, disso que eu estava falando, de cada fase de processo, cada fase do ciclo de vida e os processos que entram em cada uma dessas fases. Por exemplo, a primeira fase, né, que é a estratégia de serviço, aqui o serviço ainda não existe, né? É o desenho, é a idealização do serviço. Então, os gestores começam a escrever quais serviços a gente vai oferecer, quem serão nossos clientes, quem serão nossos concorrentes, como a gente vai se diferenciar dos concorrentes, né? Como que a gente vai prezar pela qualidade desse serviço? Vamos montar um portfólio de serviço, né, de tudo que a gente pode fornecer. A definição de valor do serviço, né? Qual vai ser o valor agregado para o nosso cliente que a gente vai oferecer com esse serviço? Vamos fazer a gestão de demandas e quais os recursos que a gente vai precisar para fornecer esse serviço com qualidade, e definição do relacionamento, né, do serviço com o negócio da empresa. É um dos focos também, né, da ITIL V3, é justamente o relacionamento do serviço que você está prestando com o negócio da empresa, né? Então, nessa fase, a gente ainda não fala de Zabbix porque o serviço ainda não existe, né? Ele está sendo idealizado, está sendo pensado na estratégia dele, pensando nos aspectos financeiros, o custo, qualidade e tal. O serviço vai passar a existir na segunda fase do desenho, que é quando o serviço é desenhado, quando já se pensa em como ele será prestado, fazer o que vai medir esse serviço, quais serão as métricas, a gente vai definir o catálogo dos serviços, ou seja, a diferença do portfólio para o catálogo, né? No portfólio é uma simples relação de todos os serviços que aquela empresa pode prestar. No catálogo, já é uma definição mais detalhada dos serviços que ela realmente presta, e aí tem a definição do ANS, da precificação desse serviço, como que a gente vai entender, quem é o técnico que vai atender, qual vai ser o processo utilizado, né, como que a gente vai manter esse serviço no ar, qual a multa que a gente vai pagar se a gente vacilar com esse SLA, enfim, tudo isso está no catálogo. Aqui o serviço já existe, e aqui a gente já começa a falar em Zabbix, aí a gente já vai começar
as brincadeiras aqui, né? Ele tem uma série de processos na fase de desenho. O primeiro deles que a gente vai falar é o gerenciamento do nível de serviço. Aí entra o conceito do SLA, né? O Server Level Agreement. No SERPRO, como a gente é empresa pública, a gente procura não usar termos em inglês, a gente sempre traduzidos, né? Então, SLA virou ANS. Muita gente conhece também como ANS, Acordo de Nível de Serviço, né? E nessa gestão de níveis de serviço, são definidos aí as metas de desempenho, né? E isso é acordado no contrato entre a empresa e o cliente. São definidas as responsabilidades, né? Eu vou te atender, eu vou prestar uma disponibilidade de 99% dentro do período, eu tenho 4 horas para te atender no nível tal, dependendo do acordo do contrato, eu posso, ou dependendo do tipo de problema, eu tenho 4 horas, ou eu tenho 8 horas, ou eu tenho 1 hora, né? O Jorge é um prestador de serviço, ele sabe bem do que a gente está falando, né? O cliente A tem um nível mais forte do que o cliente B, então tem que saber a questão das prioridades e tal. Os níveis operacionais, que também são medidos nessa fase aí, que são os fornecedores internos, né, que a gente estão envolvidos também na prestação do serviço, e contratos de apoio também, né, entre a gestão de contratos com fornecedores e tal. Daqui a gente vai explorar um pouco a parte do SLA, que é uma das customizações assim mais bacanas que a gente faz lá no SERPRO, que é uma necessidade que surgiu dos gestores de disponibilidade, né, gestores de disponibilidade, de incidente, que precisavam um tratamento específico que eu já explico mais à frente. Né, mas o que o Zabbix pode oferecer, né, nessa parte de gerenciamento de nível de serviço? E que a gente usa no SERPRO, né? A gente usa a configuração de services, né? Aquele conceito de services, que é aquela árvore de serviços medidos para calcular a disponibilidade, né? E isso é usado no SLA. E aí a gente automatizou, né, a criação dessas árvores. Já falo um pouquinho sobre isso. Aí fizemos uma customização para exibir os indicadores de disponibilidade numa forma um pouco mais amigável do que aquela dos Zabbix. Não sei se vocês conhecem aquela monitoramento services dos Zabbix. É um pouco gráfico, ela demora um pouco para carregar, é uma estrutura muito grande, você tem um pouco de dificuldade de extrair aquilo e copiar para uma planilha, gerar um relatório, alguma coisa nesse sentido, e o pessoal começou a ter muita dificuldade em extrair essas informações. Então a gente gerou uma customização de uma tela mais simples, mais enxuta e mais fácil de coletar os resultados, né, para colocar numa planilha ou para gerar um relatório. Aí veio a necessidade de descarte de evento, né? O que é isso? O pessoal tinha uma dificuldade lá, que tinha lá diversos incidentes, né, diversos eventos dentro de determinado período, e isso gerava um indicador lá de 95%, por exemplo, e caía numa situação de glória de cliente, né, porque não atendeu o SLA, por exemplo, de 98%. Só que aí, quando o pessoal ia fazer a análise, né, dos incidentes, tinha situações que o SERPRO, né, não poderia ser penalizado por conta daquela falha, porque poderia ser uma falha de energia elétrica no cliente. E aí desligou tudo. Né? Tá fora do alcance do SERPRO de fazer a gestão disso. O SERPRO não provê energia elétrica para o cliente, provê o serviço de conexão. E aí, se faltou energia, a gente desconta, né, esse período. Isso é acordado com o cliente, claro. Outras situações de descarte parcial, por exemplo, um técnico é acionado, né, gerado um incidente, Zabbix alerta, o técnico é acionado, o técnico vai até o cliente. Aí quando chega lá, por exemplo, é um sábado à noite, é um domingo de madrugada, só tem um segurança lá na porta, não tem ninguém para atender, o técnico não consegue entrar para prestar um serviço, para verificar o que está acontecendo, e aí tá passando tempo. Aí chega um cara lá no escritório só às 8 da manhã e o técnico tá lá desde as 4 da manhã esperando. Quer dizer, foram 4 horas que contou, né? E que o CEP está sendo penalizado, mas ele não pôde atender. E aí, quando deu 8 horas que ele entrou e atendeu, resolveu em 30 minutos, quer dizer, de 4 horas e meia, só meia hora era realmente o CEP tentando resolver o problema. E essas outras 4 horas, né, que o técnico ficou esperando? Então, a gente tem a possibilidade de descartar esse trecho, né, da contagem e altera o indicador para
ser um número mais coerente. Então, a gente fez essa implementação, isso gera relatório e exporta os dados para integração. Aí eu tenho alguns prints aqui para mostrar um pouquinho, né, ilustrar um pouquinho essas customizações. Essa é a tela padrão, né, de configuração da árvore de serviços dos Zabbix. É um ambiente fictício aqui criado, né? Então, por exemplo, o ANS6 aqui, no caso, representa um ANS contratado, né? Um contrato ali de um acordo, né? E o A-teste aqui, por exemplo, seria o nome de um cliente. Aí ele tem lá um serviço 1, que é o pool 1, serviço 2, que é o pool 2. E esses números aqui abaixo seria a representação do serviço exatamente, ou de um servidor, ou de um host. Só uma representação, né? Onde tem as triggers. E dessa forma, o Zabbix vai medir a disponibilidade do pool 1, a disponibilidade do pool 2, do pool 3, a disponibilidade do cliente teste, né? E aí a gente criou a gente tem uma estrutura muito grande, são diversos clientes, diversas localidades, uma quantidade muito grande de serviços que a gente teria que criar. E com atualizações dinâmicas, né? Derruba um servidor, só abre outro, troca o IP, troca o nome da rede e tal. Então, seria muito difícil ficar mantendo manualmente essa árvore de configurações, né? Aqui é só um exemplo, mas a nossa árvore de configuração de serviço é enorme, né? Muito grande. Então, a gente criou uma forma de automatizar isso aí, né? Escrevi um script em PHP, porque estava mais linkado com o front-end dos Zabbix, né? Mas isso também pode ser feito em outras linguagens, né? Hoje em dia se usa bastante Python, eu estou estudando aí para migrar para Python, inclusive o curso aí da galera da JVCP, um curso bem bacana lá, mas o jabazinho à parte, voltando aqui para o PHP, né? Então eu fiz esse script aí em PHP para automatizar, né, a criação desses serviços. Então eu faço toda a leitura da estrutura de grupos de host, a estrutura baseada no nome do serviço, no nome do cliente, no nome dos locais, faço a leitura dessas informações, monto arrays de dados e gero, né, nesse script aquela árvore de serviço. E aqui tem várias particularidades, né? Por exemplo, tem um cliente lá que o contrato de SLA dele, da rede local, ele diz que a disponibilidade da rede local deve ser medida por apenas 2 hosts. Ele tem dezenas de hosts lá dentro de cada localidade. Servidores, switches, aceleradores e tal. Mas a disponibilidade da rede local é medida com o switch core da rede e o domain controller, que é o servidor principal, o controlador de domínio. Então, a árvore de serviço devia ser montada somente com esses 2 hosts. Como é que a gente fez para identificar quais são esses hosts e montar a árvore colocando o trigger só desses hosts? A gente usou um campo de inventário, onde a gente coloca lá uma sigla que representa, que é o switch core ou é o servidor de domain controller. O script lê os hosts de cada grupo de hosts, identifica esse host pelo campo do inventário. Esse aqui é o switch core, esse aqui é o servidor domain controller. E aí monta na árvore a estrutura que vai medir exatamente a disponibilidade desses hosts, né? Então, a gente vai bem focado na medição que a gente precisa. Um outro exemplo, né, a Infovia, né, é uma situação bem atípica também. Não sei se o pessoal conhece o conceito, né, mas é uma rede metropolitana que conecta diversas redes, né, diversos clientes. Então, a gente tem lá na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a gente tem uma Infovia que faz uma conexão de diversos ministérios. E aí são vários suítes que a gente tem, e cada suíte tem N interfaces, e na interface, na descrição da interface, é uma configuração que os técnicos fazem na interface do suíte, está descrito lá qual que é o cliente, qual que é o serviço e qual que é a rede, né? Então, uma outra customização desse script, a gente faz a leitura dessa descrição da interface, coleta dentro de um padrão de string, a gente coleta qual que é o serviço, qual que é o cliente, qual que é a conexão que está sendo medida. Aí a gente monta a árvore estruturada bonitinho por serviço, por cliente, dentro da Infovia. Então, é bem flexível, né, essa parte de montar a árvore de serviço por configuração, justamente porque a gente tem essa liberdade de coletar informações específicas para montar a árvore. Então, nos dá essa possibilidade de atender a diversos tipos de contratos diferentes, né, para a leitura da SLA. Então, a gente faz isso com esses scripts.
E aí aquela customização que eu falei que a gente montou para melhorar a forma de exibir os dados, né? Eu usei o próprio front-end dos Zabbix. Dentro dos Zabbix eu criei uma nova página e onde eu pego os dados de SLA, né, usando a função que o próprio Zabbix usa para medir, mas eu mostro de uma forma diferente, né? Quem está acostumado a ver aquela visão de services dos Zabbix sabe que tem bastante elementos gráficos e tal. Aqui é mais enxuto, eu coloco diretamente a informação. Isso aqui, se eu copiar e colar, eu consigo jogar numa planilha, ou fica mais fácil de visualizar, né? Faz a filtragem, outra possibilidade que eu tenho, que eu não tenho lá na original. Eu posso filtrar pelo serviço, filtrar pelo tipo de host ou pelo cliente que eu estou medindo, pelo período. Tem períodos customizados. Nos Zabbix tem os períodos padrão, lá, 7 dias, 30 dias, 365 dias. Aqui eu customizo os períodos de aferição, né? A gente tem clientes que o período é do primeiro dia ao último dia, ou do dia 11 de um mês ao dia 10 do outro mês, ou do dia 21 de um mês ao dia 20 do outro mês. A gente tem vários períodos diferentes. E aí a gente, com essa customização, a gente consegue também filtrar especificamente o período que a gente precisa aferir, que é mais uma necessidade do contrato, né? Está descrito no contrato que é do dia 11 de um mês ao dia 10 do mês seguinte, então é esse período que a gente vai fazer a aferição, né? Aí, ampliando as customizações ao longo do tempo, né, as necessidades foram vindo, os gestores foram pedindo, a gente foi ajustando mais isso daí. Então, nesse link aqui que a gente criou, né, do Ver Eventos, o usuário vai ter a possibilidade de ver os eventos, né, como está nessa primeira tela aqui em cima. Então, ele tem os dados do evento. Isso aqui é uma customização da própria tela de eventos dos Zabbix, onde a gente colocou uns campos diferentes aqui, né? E aí vem aquela história de descartar o evento, que eu expliquei agora há pouco. Então, esse aqui, nessa tela aqui, por exemplo, esse evento foi descartado, né? A gente insere, dá um acknowledge no evento, né? Insere uma mensagem lá, dizendo, ó, evento descartado por usuário tal, né? O Zabbix Administrator aqui é o usuário. E a mensagem, né, que o usuário colocou lá na monitoração, quando ele deu um acknowledge lá, que deu o reconhecimento do evento, ele escreveu lá, ó, falha de energia elétrica na localidade do cliente. Então, esses 43 minutos de duração desse evento, eles são descartados, né, o período descartado aqui. A gente descartou esse período porque havia falha de energia elétrica na localidade, né, o cliente estava fora do ar mesmo. Não é que a gente não prestou o serviço, o cliente que estava desligado. E aí o evento aparece aqui como descartado. A outra possibilidade, né, por exemplo, aguardando o cliente, é essa imagem aqui embaixo, né? Aqui do lado tem o descarte parcial, né? Tem a possibilidade dele descartar parcialmente. Nesse segundo exemplo aqui, por exemplo, entre as 12h15 e as 13h05, durante 50 minutos, o técnico estava lá tentando atender o cliente, né? Só que o cliente não liberou porque o responsável da área tinha saído para almoçar e só quando o cara voltou que ele liberou a entrada do técnico. Aí foram 50 minutos, né, que se passou, e esses 50 minutos podem fazer diferença, né, no final do teste. Então, essa descarte parcial, o pessoal que conhece bem a ferramenta deve perceber, essa tela aí é uma customização, né, é uma tela um pouco mais enxugada da configuração de downtime único dos services dos Zabbix, que é uma configuração onde você define um período específico de tempo que o incidente não vai ser contabilizado. A gente usa isso, por exemplo, para feriados, né? Dias de feriado está previsto no contrato que não devem ser contabilizados caso tenha uma falha. Então a gente usa o downtimes únicos nos Zabbix para configurar isso. Agora, esse descarte parcial é uma configuração onde eu linko o usuário para essa tela e aí ele define lá o tempo de início, tempo de término e a descrição, e é inserido um downtime único, né, na configuração daquele service, e esse período específico aí das 12h15 às 13h05 desse dia passam a ser descartados porque era um período que o técnico estava lá aguardando. Então a gente usa muito isso aí no Serpro, esse tipo de descartes, a gente altera, né, o indicador, quando a gente clica ali no voltar, o indicador vai estar alterado, descontando esse período, né? E foi uma implementação muito bacana que a gente fez na época, isso já tem aí uns 3 anos, talvez um pouco mais,
E, inclusive, foi a customização que eu apresentei ano passado, lá na Zabbix Conference. Foi bem bacana, o pessoal gostou, bastante gente entrou em contato comigo para a gente conversar sobre isso. E é bem interessante, a gente usa bastante lá no Cercle. E eu acredito que seja a realidade de outras empresas aí no mercado. E aí a parte final, né, dessa implementação é a geração de relatório. Eu usei uma biblioteca chamada FPDF, é uma biblioteca livre baseada em PHP, e bem facinho de usar, bem facinho de aprender a mexer com ela, onde eu gero esse relatório, né? Eu coloco lá o período de aferição, o nome do cliente, tem um logo do cliente, que a gente põe a imagem ali, e aí separa por localidades e coloca a relação de eventos, né? O ID do evento, se a gente tem uma abertura de incidente, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso lá na frente, a gente coloca o número do incidente ali para fazer a referência para o usuário, o nome da localidade, o ponto de acesso atingido, o tempo, né? O horário de início e término. Se a gente tem descartes, a gente coloca no relatório descarte, a justificativa do descarte, né? Que é a mensagem que o operador escreveu, e esse relatório a gente exporta, tem um portal web que o cliente acessa os dados, né, questões de transparência do governo e tal, o contrato exige isso também, então a gente exporta esse relatório para o portal web, o cliente acessa, faz a checagem, faz a aferição, gera a nota, faz o pagamento e o processo está concluído. Então, você vê aí como que é importante, né, a participação dos Zabbix nesse processo. Envolve até a parte final do processo, é o pagamento, né, do cliente para o CEP. Ou inferir uma glosa, colocar uma multa porque não atendeu, enfim. E tudo isso é medido e informado e relatado pelos Zabbix, por essas customizações aí. Passando um pouquinho adiante, vamos falar de gerenciamento da capacidade. Ô Jorge, se em algum momento você quiser interromper, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fica à vontade aí, tá? Eu vou tocando aqui. Qualquer Aproveitando, coisa você... tem uma. Não sei se você chegou a ver, mas o Lucas perguntou: ao invés de SLA, algum cliente já solicitou o uso de APDEX? APDEX. Não. Na verdade, a gente faz essa aferição de SLA, que é o que a gente tem em todos os contratos de serviço. A gente tem várias formas diferentes, né? Como eu expliquei, tem cliente que define como que é medido, o percentual varia, o horário de trabalho varia, tem cliente que é das 8 às 20, tem cliente que é das 8 às 17, tem cliente que é das 7 às 19, tem umas variações, mas é sempre focado na disponibilidade. Né? Legal, a gente já chegou a fazer do nosso sistema lá de relatório, né? E o pessoal pediu o SLA por picos. Então, deixa Tá. hora. O meio que você falou, né? Tal hora, qual foi o SLA? Tal hora, qual foi o SLA? Entendi. Por horários. Show de bola. Lá todos os contratos a gente tem um horário definido, né? Dias da semana, das 8 às 19, por exemplo. Ou tem uns que são 24/7. Aí é o tempo todo, né? A gente nem cria os times lá do serviço para medir. É 24/7 o tempo todo. Tem clientes que têm pontos críticos, por exemplo, que é mesmo que o cliente tenha um horário de produção das 7 às 19, ou das 8 às 20, tem localidades específicas que são estratégicas, que são 24/7. Então a gente tem uma relação dessas localidades, aí entra também na customização do script, né? Essas localidades especificamente não tem os times de horário comercial, não tem os times de feriado, é 24/7. Então tudo isso a gente flexibiliza lá no script para criar e manter a árvore, né? E gerar os relatórios também. Mas é sempre baseado num contrato, num período definido. Tem outras coisas que a gente faz lá, por exemplo, serviço de WAN, por exemplo, tem umas definições lá que precisa gerar relatórios de médias de tráfego. Aí a gente tem que informar a média do tráfego das 8 às 12, a média de tráfego das 12 às 14 e a média de tráfego das 14 às 18. E a gente não mede fim de semana. Aí é uma outra implementação, são itens calculados que pegam as médias especificamente nesses períodos e geram outro relatório. Mas aí já não é o SLA de disponibilidade, né? É uma outra parte do contrato que pede que sejam medidos e informados. Aí é mais a gestão de desempenho e capacidade, né? Que é a parte que a gente vai entrar agora.
Mas são várias formas diferentes de fazer, mas cada um num processo, né? E agora, por exemplo, vamos falar um pouquinho de gerenciamento da capacidade, né? Aqui a gente está falando um pouco de capacidade, um pouco de desempenho, né? Então é alinhar a infra de TI às necessidades do negócio. Então, por exemplo, o negócio define que a disponibilidade, o desempenho de determinada conexão tem que ser no mínimo X, ou a velocidade do circuito que é fornecido tem que ser no mínimo X% do valor total contratado lá. Né? A gente tem esses problemas com as provedoras ADSL da vida, né? As Wi-Fi da vida aí, que a gente contrata e o cara fornece 10% do que está contratado. Né? E a gente não tem muito o que reclamar, porque no contrato o cara diz que ele tem obrigatoriedade de 10%. Né? Claro que quando a gente está falando de contratos de serviços dedicados, são outros valores, né? Mas a gestão de capacidade entra um pouco nisso também. A gente tem que medir o desempenho de circuitos de internet, o desempenho de circuitos de acesso, as capacidades de disco, as capacidades de storage. Então, tem uma série de dados coletados, e aí, com esses dados, a gestão de capacidade de desempenho pode identificar ajustes na infraestrutura que precisam ser feitos, implementação de novas capacidades, novos recursos, novos servidores, novos storage, ou novos equipamentos, ou contratar mais link, ou aumentar a capacidade do link, de acordo com o que o monitoramento mede e fornece, né? Esses dados de desempenho e de capacidade. E como que a gente tem isso dentro dos ABICs, né, que eu vou mostrar um pouco. Monitoramento das interfaces de rede, né, dos roteadores e dos switches, daí que a gente mede a qualidade desses circuitos. Eu vou falar um pouco sobre isso. A gente tem também, por exemplo, análises preditivas de disco, né, ou seja, a gente está medindo lá diversos discos do storage ou dos servidores que a gente presta serviço para os clientes. E aí a gente fica acompanhando ali o disco, né? As análises preditivas seriam aquelas triggers preditivas que os ABICs têm, né? O forecast, o time-lapse, ou seja, em quanto tempo esse disco vai chegar nos 90% que vai ser crítico, né? E a gente faz esse tipo de medição também para ficar acompanhando, para evitar um problema que ainda pode acontecer, né? Uma outra implementação também que eu vou falar um pouquinho aqui é medição de velocidade de circuito, de acesso, e monitoração de circuitos de internet e monitoração de QoS. Então a gente vai mostrar um pouquinho de cada uma aqui. A gente implementou lá um LLD, que é o Low Level Discovery, né? As descobertas de baixo nível nos ABICs. É uma ferramenta muito boa isso aqui. Para quem não conhece, LLD baseado em SNMP, dê uma estudada porque é muito bacana e de umas versões para cá o ABICs melhorou bastante esses recursos. Basicamente, o que é isso? Uma coleta via SNMP, onde a gente identifica as interfaces daquele equipamento, de um roteador, por exemplo. Aí a gente faz uma filtragem em cima dessa descoberta. Ele vai descobrir lá, por exemplo, 50 interfaces. Mas aí a gente faz uma filtragem. Ó, dessas 50 interfaces, eu quero interfaces específicas, onde eu tenho circuitos de acesso que eu tenho com o cliente, ou eu tenho circuitos da minha rede de backbone, e eu quero medir especificamente essas interfaces. Aí a gente cria filtros, né? Eu tenho uma segunda tela aqui. Aqui, por exemplo, ó, nessa filtragem eu estou definindo que o admin stats, né, que é uma métrica lá na configuração da interface, que diz que aquela interface está administrativamente apta, ou seja, ela está realmente sendo usada, e o técnico conectou um cabo lá, porque vai ter um circuito ligado lá. Um outro valor que a gente usa é o nome da interface, e aí a gente faz uma filtragem, né? Isso aqui, esse arroba aqui, para o pessoal que estudou um pouco a ferramenta, é uma expressão, uma configuração de expressão regular que define, ó, essas interfaces aqui não são seriais. Então, tirando a palavra serial, né, eu não quero medir interface serial, eu quero medir as outras interfaces. E aqui,
meio que o pulo do gato, né? A gente usa essa filtragem por configuração da descrição da interface. A gente põe palavras-chave aqui, por exemplo, backbone, ou acesso, ou conexão, ou condomínio, no caso aqui. São palavras-chave que a gente espera que esteja na descrição da interface que o Zabbix descobriu. O Zabbix descobriu 50 interfaces. Filtra para mim as interfaces que tem a palavra backbone e que tem a palavra acesso. Por quê? Porque são nessas interfaces que estão descritas dessa maneira, é onde eu tenho um circuito de backbone ou eu tenho um circuito de acesso com uma rede de cliente. Aí ele filtra, né? Baseado nessas definições aqui, ele faz essa filtragem das interfaces. E aí, na configuração dos protótipos de criação de item, de trigger, eu crio lá, por exemplo, para medir a velocidade da interface, para medir o tráfego de entrada, o tráfego de saída, o status operacional da interface, os pacotes, unicast, multicast, que é para fazer a medição de pacotes. Aí a gente consegue fazer a medição de pacotes trafegados, pacotes perdidos, pacotes descartados, pacotes com erro, tráfego percentual de utilização da interface. A gente criou um item calculado lá que pega, por exemplo, o tráfego de entrada e numa razão, numa regrinha lá de 3, basicamente, né, com a velocidade do circuito, que mostra a capacidade do circuito, faz uma regrinha de 3, multiplica por 100 e a gente tem o percentual de utilização daquela interface. E aí a gente coloca uma trigger, ó, se essa interface passar de 90% é crítico. Se passar de 70%, gera um alerta. Se passar de 90% é crítico, abre um ticket de desempenho, né? Porque um problema vai acontecer. Então é dessa forma que a gente filtra as interfaces que a gente quer monitorar, a gente cria os itens que a gente precisa, e isso é baseado em contrato também, né? O cliente exige, ó, eu quero que você meça isso, aquilo e aquilo outro. Me informe isso, aquilo e aquilo outro. Então, baseado no que está definido no contrato, no que a gente precisa medir, a gente configura os filtros, né? E a LLD é uma ferramenta muito poderosa, muito bacana de usar nos Zabbix. A gente usa com FNMP, a gente usa para disco, para sistemas operacionais, customizadas também, que a gente pode fazer coisas específicas com LLD, mas para quem não utiliza, dá uma estudadinha em LLDs. Essa de SNMP especialmente é bem bacana. E a gente usa isso aí, então, para identificar as interfaces. Tá? Uma outra implementação que a gente fez, isso aqui é mais ou menos recente, né? A gestão de desempenho tinha a seguinte situação. A gente provê o circuito de acesso para os nossos clientes, mas isso a gente contrata de operadoras, né? O Serpro, ele provê diversos serviços, mas eles não é o Internet Provider, né? Para esses casos. Então a gente contrata operadoras, a gente tem Oi, Telebrás, Vivo, enfim, as operadoras aí do mercado. E aí a gente contrata um circuito, por exemplo, de 4 mega para determinada localidade. Só que aí os gestores têm a percepção de que nem sempre esses 4 mega estão sendo fornecidos. E a gente precisa medir, né, estressar esse circuito no momento de ociosidade para a gente saber se ele realmente está chegando nos 4 mega contratados. Aí a gente desenvolveu, junto com o pessoal da gestão de desempenho, né, um script onde usa uma aplicação chamada HPing, que você define lá pacotes grandes de ping, ele estressa o circuito, a gente agenda isso para rodar no horário de ociosidade, né? Então ele vai lá, ele identifica pelos Zabbix, né, quais são os roteadores, ele pega o IP desse roteador, pega a FNP Community dele, aí ele dispara uma rajada forte de ping para estressar, e durante o período, durante 5 minutos, por exemplo, que ele está estressando, ele faz coletas, né, de SNMP e manda isso para os Zabbix. A gente manda via Zabbix Sender. No momento em que ele está sendo estressado, a gente fez a coleta SNMP para pegar o tráfego utilizado naquele momento e manda isso para os Zabbix. Ou uma outra forma que a gente usou também é configurar um item de coleta FNMP específico desse horário, que a cada 10 segundos ou a cada 20 segundos, no tempo que o pessoal definiu lá, fazer essa coleta, que por padrão a gente coleta a cada 5 minutos. Mas nesses casos específicos, onde está estressando o circuito para medir o alcance máximo dele, a gente faz coletas curtas para pegar realmente, dentro daquele período de estresse, qual foi a utilização, se ele chegou no pico.
né? E aí a gente tem como resultado justamente a medição desse pico, né? E aqui é só um gráfico, né, nos ABICs, mas o pessoal lá da gestão de desempenho, eles desenvolveram lá um relatório usando Pentaho, usando uma interface lá de desenvolvimento do Pentaho, para explorar os dados que os ABICs geram. Então, ele se conecta aos ABICs via API, né, coleta os dados históricos desse horário específico de estresse, e aí eles pegam o máximo, né, a coleta máxima desse período de estresse e gera no relatório qual que é o pico, né, da utilização, para saber até onde o circuito foi estressado e a utilização chegou, né? Só voltando um pouquinho, né, nos parâmetros utilizados desse programa aqui, HPing, a gente define como um dos valores aqui é justamente a velocidade do circuito, que aí tem uma contabilização que o pessoal definiu lá, que baseado na velocidade contratada do circuito, ele define uma métrica lá e ele define o tamanho do pacote e a frequência, né, a intensidade desse pacote aí, para se chegar, o objetivo é chegar estressar o circuito para chegar nesse valor limite que é a velocidade contratada. Então, se ele não chegou, é porque o circuito realmente não tem banda para isso, porque o estresse foi configurado para chegar nesse limite. Então, nesses casos, a gente identifica, por exemplo, se o circuito não está chegando na velocidade que foi contratada. Aí a gestão de desempenho vai entrar em contato com o fornecedor, vai questionar, vai pedir uma análise mais minuciosa do fornecedor e tal. Então, isso é uma implementação bem bacana que a gente fez também em parceria lá, junto com o pessoal da gestão de desempenho. Foi uma necessidade deles, né? Mas eles atuaram junto com a gente, né? Um trabalho em conjunto aí, que a gente desenvolveu isso daí. Outro trabalho bem interessante também que a gente fez lá. Aqui é só uma demonstração, né, de um painel feito no Grafana, com os dados dos circuitos de internet, de saída lá do Serpro, né? A gente tem vários circuitos de saída com fornecedores diferentes, né? Então, você vê aqui tem Tenig, tem Vogel, tem o J-Host, cada circuito tem uma capacidade, e aí a gente mede, né, o tráfego de entrada e de saída, aqui em cima as medições nesse formato bacaninha, né, de reloginho, o percentual de utilização, e aqui embaixo um desenho mais de gráfico aí, né, ao longo do tempo, né, um período específico e os valores numéricos aqui. Então é uma forma também da gente prover informação para a galera da gestão de desempenho, né? Eles acompanham aí como está o desempenho dos circuitos de internet, se está em que horário específico chega no pico, se o circuito está dando conta, se precisa mexer em alguma coisa, né? Quais os horários de ociosidade, quais os horários mais utilizados, nos períodos críticos, por exemplo, das declarações de imposto de renda, entre março e abril, a gente tem painéis mais específicos ainda disso aqui, que medem as transações no site da Receita, as transmissões do ReceitaNet. A gente tem uma série de painéis similares a esse que dão apoio a essa galera também em momentos específicos do ano também. E aí a gente usa o Grafana junto com os ABICs para gerar os relatórios mais intuitivos aí para a galera de gestão. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de gerenciamento da disponibilidade, né, que é um outro processo dessa fase aí. Nessa fase, né, nesse processo de gerenciamento de disponibilidade, a gente trata de atender os níveis de disponibilidade, minimizar os riscos de uma interrupção, né, e gerar relatórios, né, de disponibilidade disso. E com isso o pessoal tem melhoria contínua da infraestrutura. E o monitoramento, obviamente, que entra aqui com todo o gás, né? Esse é um painel que a gente criou lá para fazer uma monitoração em tempo real da disponibilidade de alguns serviços, né? O pessoal de gestão de rede local identificou vários serviços críticos para eles que precisa ter uma atenção especial no centro de comando. Então, eles elencaram lá, por exemplo, voz sobre IP, o serviço de samba, que envolve lá integração, né, dos servidores Linux lá com
com Windows, com Active Directory, então tem DNS, tem serviço de impressão, tem o serviço de diretório, né, que é o LDAP, o DHCP, uma série de serviços que foram elencados por eles lá como críticos. E aí a gente criou nesse painel essa matriz aí por regional, né, cada regional do CEPA, onde tem esse serviço, e cada serviço desse, esse painelzinho aí do Grafana mostrando quando tem algum incidente, né, nos servidores que provém esse serviço. Então, o cara viu o vermelhinho ali, já dá uma atenção especial para olhar o que está acontecendo, para recuperar o serviço. O centro de comando fica com esse painel aqui acompanhando, e é uma forma também de... com Grafana também, esse painel, né? O pessoal fica atento aí o tempo todo na disponibilidade desses serviços. Né? Um dos exemplos aí dessa parte de gerenciamento de disponibilidade que a gente usa lá. Agora, gerenciamento da continuidade, né? Ou seja, aqui a gente está dependendo das triggers, a gente está vendo um problema antes dele acontecer, ou imediatamente quando acontece, a gente já atuar na recuperação. E na continuidade, a gente está falando num plano de continuidade de negócio, né? Pensando na contingência ou pensando na rápida recuperação, né? Seria a rápida recuperação da infraestrutura dentro de um prazo pré-estabelecido em contrato, né? Recuperar o mais rápido possível. Então, aqui nesse processo entra a questão do plano de disponibilidade, né? Então, avalia-se o custo-benefício de fazer um plano de continuidade do serviço, porque está em evidência aqui a imagem da empresa, né? Quando o serviço fica fora, você pensa no impacto negativo para a imagem, né? No prejuízo que é isso. Então, por que é essa avaliação de custo-benefício? Porque fazer um plano de continuidade é custoso, claro, é uma série de estudos, uma série de análises, analisar os riscos, identificar os serviços críticos, até escrever esse plano de recuperação. Mas tem que se levar em conta que a imagem da empresa está em evidência naquele momento. Então, o plano de recuperação é importante, com certeza. E aí, na prática, né, falando mais na prática disso, é o quê? É recuperação rápida de serviço, ter um backup bem feito, bem gerenciado, e aí a gente entra em algumas implementações bacanas aqui, que a gente vai mostrar, que uma delas é uma ação automática de recuperação de serviço. Então, disparou uma trigger lá, que apareceu naquele painelzinho lá, por exemplo, do LDAP. Né? O serviço de LDAP está fora. LDAP é o serviço de autenticação para redes Linux, né? O compatível com Active Directory, por exemplo, do Windows. Então, se o serviço de LDAP está fora, os usuários não conseguem se autenticar na rede, não conseguem acessar os serviços, e é um problema crítico. Então, o técnico lá dessa área, né, que administra esse servidor, entrou em contato comigo e falou: Luciano, vamos montar um script de autorrecuperação. Aí, falou: vamos botar isso na ação automática dos ABICs. Então, quando a trigger dispara que o serviço LDAP está fora, ele dispara essa ação automática aqui, que executa via agente dos ABICs, que está lá no servidor do LDAP, esse script que foi desenvolvido pelo próprio técnico. Esse script ele vai fazer um restart, vai verificar o que caiu, vai pegar o PID lá, se tiver travado, por exemplo, vai derrubar, vai dar um restart no processo, e aí, imediatamente depois, alguns segundos depois, né, a própria Zabbix já vai identificar que ele normalizou e vai normalizar esse alarme, quer dizer, uma autorrecuperação. Esse tipo de ação a gente já fez também para recuperar um serviço web. Né? A gente está monitorando lá o serviço web, um Apache ou um Zope. Na oportunidade o web server era um Zope, né? do portal que a gente tem de clientes. Durante um tempo a gente fez isso. Ele estava com um problema estava uma instabilidade lá, tinha um problema grave que toda hora caía, e aí a gente colocou, até resolver o problema, a gente colocou lá uma ação de autorrecuperação também. Então, quando identificava que uma instância do Zope tinha caído, já imediatamente eu rodava esse script para recuperar esse serviço e botar o portal no ar novamente. Então é um tipo de ação que a gente está fazendo lá para recuperar o mais rápido possível o serviço.
E outra coisa importante é o backup, né? Aqui tem um serviço bacana que eu vou levar alguns slides para mostrar, porque eu achei uma implementação muito legal também. Determinado cliente nosso faz o backup, né, de diversos servidores, e ele tinha necessidade, tá no SLA, inclusive, tá no contrato, ele tem a necessidade de medir a quantidade de erros de backup que foram tratados dentro de um período pré-estabelecido. Então, no contrato, ele está definido lá, ó, os backups têm que ser tratados em até determinado horário. E a única coisa que tinha era um SNMP trap vindo do servidor. Então, a infra era essa aqui. A gente tem os servidores clientes lá que são feitos backup, né, com essa ferramenta NetBackup da Veritas, e eles também têm um agente dos Zabbix que é monitorado pelo servidor. E o servidor do NetBackup, ele dispara FNP traps quando tem qualquer política de backup que deu erro. Ele manda um trap de erro e um trap de normalização. Os nossos desafios, nesse caso, qual que eram as premissas, né? O cliente define lá que os erros de backup devem ser tratados até determinado horário. E 99% dos erros de backup devem ser tratados dentro desse prazo estabelecido. E você tem que gerar um relatório para mim. Então, quais eram os desafios que a gente tinha ali? Identificar esses eventos de erro e de sucesso de backup, só que por política de backup e por servidor. A gente só tinha um SNMP trap vindo do servidor de backup dizendo, ó, deu um erro de backup nessa política, deu um erro de backup naquela política. Mas todos os eventos eram gerados nos Zabbix para o servidor de backup, né? Porque era o trap do servidor de backup. Então a gente tinha que segmentar isso por servidor backupeado e por política de backup em cada servidor. E o pessoal ainda aí teria que contabilizar os backups que foram tratados dentro do prazo para gerar o percentual disso. E, além de tudo, o pessoal poderia descartar eventual erro, porque o backup não ocorreu, por exemplo, porque a infra do cliente estava ruim, ou porque o serviço do cliente estava em manutenção. E aí o backup não vai funcionar mesmo. Então, essas situações específicas deveriam ser descartadas, similar àquela situação de um problema do circuito lá, né? E gerar um relatório no final. Então, o desafio era grande. Essa implementação foi um negócio que demorou. A primeira análise que a gente fez, a gente falou, pô, não dá para fazer isso. Aí, depois de um tempo, o gestor continuou falando, não, isso está em contrato, a gente tem que fazer, me ajuda. Eu já tentei fazer com a ferramenta de workflow, não consegui, o pessoal não tem como medir isso. Estou pedindo aí, pelo amor de Deus, Luciano, abre a caixinha de mágica aí de vocês. Aí, vamos lá, pegamos, analisamos e tal. E aí definimos algumas ideias para chegar à solução. Né? Aqui nessa imagem aí era o SNMP trap como a gente recebia. Era só isso que eu tinha, esse trap cru dizendo, deu um erro de backup no cervix. Então, assim, pô, não sei nem o que é cervix. Aí, qual que foi a primeira etapa? Primeira coisa, né? O tratamento dos SNMP traps gerando evento nos Zabbix. Aí gerou um evento com o trap lá, inteiro, cru. Aí a segunda parte, a gente fez através de um script, que é esse script aqui. É só uma imagem só para simbolizar, o pessoal não vai nem conseguir enxergar aí direito, mas é um script que trata esse trap aqui quando chega o evento. Isso está na ação automática. Ele faz a leitura daquele trap, segmenta lá, né, com tratamento de string, dentro do trap, identifica em que parte do trap está o nome do servidor backupeado, que é essa linha aqui, né? Tem o nome do servidor, essa linha aqui tem o nome da política de backup, que é esse service aqui, e se tem um erro ou não, né? Se é um erro, a gente vai tratar como erro. Se é um backup com sucesso, seria a normalização do erro. Então, a primeira coisa foi tratar isso e segmentar. Agora, como é que a gente vai gerar os eventos específicos de política de backup para cada servidor backupeado, se o trap vem só do servidor de backups? Aí é a outra parte da solução. Eu criei um script, uma LLD customizada, que cria itens do tipo trapper em cada servidor backupeado. Então, eu criei um template e associei a todos os servidores que são backupeados pelo NetBackup. E nesse LLD, ele identifica o servidor de backups, gera um arquivo, né? Eu conversei com o administrador lá do servidor de backups, ele gera um arquivinho, um texto,
que tem uma listagem, tem uma relação de clientes de backup e política de backup executada. Aí, nessa leitura, eu faço um LLD, onde eu vou lá em cada servidor backupeado e crio um item do tipo Trapper com aquela política de backup. E aí, quando gera o evento, aquele script da ação automática, depois que ele trata o trap e ele identifica qual é o servidor backupeado e qual é a política de backup, eu disparo via Zabbix Sender um item para aquele servidor backupeado, para aquele item, para aquela política de backup, onde um item trapper foi criado, né, no servidor através do template. Dessa maneira, eu transformo um FMP Trap num evento específico do servidor que foi backupeado. Aí eu consigo contabilizar, né? A penúltima etapa é a customização da interface, que faz a listagem, e a contabilização, que é essa aqui. Então eu tenho, aqui eu ocultei, né, a informação, porque eu peguei isso aqui lá da produção mesmo, né? Então aqui, ó, do lado esquerdo tá ocultado, mas é o nome dos servidores backupeados, e aqui a política de backup. São diversas políticas de backup. Então tem uma política de Microsoft SQL Server, tem uma que é do Altis, tem um que é do Lotus Notes, tem um que são servidores do Note, transação de log. Então, assim, tem várias políticas diferentes, e aí eu tenho contabilizado a quantidade de backups que deram erro, e a quantidade de backups que foram tratadas dentro do prazo. E se houve descarte por parte do usuário, eu informo aqui também o que foi descartado. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, né, esse CACT nacional, teve 4 erros de backup dentro desse período aqui. Desses 4 erros de backup, 2 foram tratados dentro do prazo. Um deles é um descarte, né, foi desconsiderado. Só que 2 foram problemas que não foram tratados dentro do prazo. Por exemplo, se é um backup que roda de manhã, é o prazo de ele ser normalizado até o final do dia. Se é um backup que roda à noite, o prazo dele ser normalizado é até o dia seguinte, né? E aí a gente contabiliza, baseado nos horários dos eventos, quais foram tratados dentro do prazo estabelecido e gera o percentual do tratamento aqui, né? Então, alguns estão 100%, os outros estão... Esse aqui, por exemplo, de 3... 2 foram tratados, um não, ficou 66%. E aí no total, que é o ANS, né, para o cliente, é o total, né? E ele tem lá o percentual. Nesse caso aqui, isso aqui foi durante a implementação ainda tinha bastante coisa sendo testada, mas nesse caso, do total de 120 erros de backup, 76 foram tratados. Então isso não chegou no SLA. Nesse caso, teria uma glória aqui por parte do cliente. E aí quando ele clica em ver eventos, eu vou mostrar os eventos desses erros de backup, e ele tem uma interface similar àquela, onde ele pode descartar especificamente um desses eventos pelo fato de ser uma situação do cliente, né? E aí alterar o contador. A diferença aqui é que o ANS não é medido por disponibilidade lá na árvore de serviço. Aqui não envolve árvore de serviço. Aqui envolve contagem dos eventos e a contagem dos eventos que foram tratados dentro daquele período de tempo, né? Então foi uma implementação bem diferenciada, bem desenvolvimento mesmo. Eu fiquei muito feliz de fazer, foi um negócio muito fora da caixa isso aqui, que eu gostei muito de implementar, né? E o resultado final é esse relatório aqui, né? Eu estou ocultando também algumas informações aí, né? Mas é um relatório aqui onde ele diz, ó, no total de 83 erros de backup no período, 56 foram tratados, houve 4 que foram descartados, no total de 60 tratados, né, porque os descartados são considerados como tratados, no ANF de 100% eu cheguei a 72%. Então eu até gero vermelho porque é uma situação de problema. E aí embaixo os detalhes, né, dos eventos que houve tratamento, que houve descarte e tal. Então foi mais uma implementação bem fora da caixa mesmo, que a gente fez lá, que eu acho que de todos foi a necessidade mais peculiar assim que a gente teve. Foi uma coisa bem diferenciada que a gente teve que se virar ali, né, se virar nos 30 para tirar esse resultado, e fiquei muito feliz de ter chegado no resultado. Isso aí. Bom, passando um pouquinho mais aqui, eu vou tentar não me alongar tanto para não demorar muito, quem tem muito conteúdo aqui, mas vamos lá. Gerenciamento de segurança, né? Esse processo define a gestão
da matriz básica, né, de segurança da informação. É confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Segurança dos componentes de hardware e software e segurança do negócio. Né? Um exemplo que eu tenho para mostrar aqui é um painel com estatísticas de segurança de IPS, né, que são os equipamentos de prevenção de ataques. Então, são monitorados nos ABICs, né, com templates específicos, usando SNMP e tal, nos equipamentos, e esse painelzinho no Grafana. Então, eu mostro lá o número de ataques aleatórios, de ataques específicos para aplicações web, de atividade suspeita, né, de comando específico de decodificação de determinado protocolo, coisas específicas dos equipamentos de segurança, né? Quando é suspeito, quando não é suspeito, ataques de negação de serviço, é tudo medido, bonitinho, o pessoal de segurança faz gestão disso daqui, então os ABICs também contribuem nesse aspecto. Aí mudando para a fase de transição de serviço, é quando o serviço já está desenhado, já está descrito e está entrando em produção. Né? Então, colocando o serviço em produção, aí vem questões de cumprir os requisitos que foram definidos lá no desenho, pensar nos impactos mínimos da mudança, quando você está fazendo essa transição, né? O gerenciamento de mudança entra nessa fase aqui, o impacto mínimo do que já funciona, né? Então, assim, para você colocar uma coisa em produção, não vai afetar o que já funciona. Aqui, nessa fase, entra também o CMDB, né? Que é a base de configuração, né, do ambiente, ou seja, fazer um gerenciamento proativo de recursos, a gestão de mudança, gestão de conhecimento também, de tudo que foi feito de tratamento, ser guardado em alguma ferramenta para ter o histórico, ter a gestão de conhecimento disso, isso ser utilizado para tratamentos futuros, enfim. Então, vamos lá, o que a gente tem nessa fase? No gerenciamento de mudança, né, basicamente o que o ATIO define. Um tratamento padronizado para qualquer mudança no ambiente, minimizar impactos decorrentes de incidente, fazer requisição, fazer planejamento, ter uma estrutura, um grupo, um comitê que vai analisar, que vai aprovar, que vai planejar, que vai definir quando vai ser executado, como vai ser executado. Tudo isso é definido na gestão de mudança. Né? O gerenciamento de mudança é um dos processos mais comuns aí, toda empresa tem isso e todo mundo conhece. E como que os ABICs participam, né? Quando a gente está falando de mudança no ambiente, não tem muito a ver com monitoração, mas a monitoração entra nesse processo pelo seguinte: os ABICs estão monitorando. Se você mudar o ambiente e não avisar os ABICs que você está mudando, algo vai ficar indisponível e os ABICs vai gerar um incidente. E aí vai impactar em outro processo lá, que é um incidente que, na verdade, não é um incidente, não deveria existir. Aquilo é uma mudança. Né? Então, assim, existe a configuração que a gente chama de blackout, né? Lá no CEPRA a gente popularizou isso como blackout, mas, na verdade, é período de manutenção nos ABICs, onde a gente define um período específico, se vai ser com coleta ou sem coleta, mas é um período em que os ABICs não vai alarmar, não vai considerar problemas ou incidentes. Né? A gente usa muito isso daí para evitar que sejam gerados incidentes que o pessoal tem que ficar descartando, tem que ficar justificando, ou seja, não, é um período de mudança. Existe a Gestão Nacional de Mudanças lá no CEPRA, a gente fechou com eles um processo, né, de toda manutenção que é feita, automaticamente no processo de gerenciamento de mudança, tem uma atividade gerada para a criação de blackout na monitoração. E aí a monitoração não alarma e não gera incidente e o processo segue bonitinho. Uma forma aí é só visualização, né? É um painel no Grafana, bem legal, que foi desenvolvido lá dentro da nossa equipe também, que através de um painel no Grafana, o centro de comando ou a gestão de mudança, tem uma visão mais prática, né? Aqui a gente está falando do Brasil inteiro, né? De quais as RDMs que estão próximas, qual que é a data e horário que vai ser executada, tem o número, entra na ferramenta para ver mais detalhes, mas tem aqui uma relação fácil do pessoal ver as mudanças que estão sendo feitas no ambiente, né? Então, basicamente essa parte de blackouts aí, né? Que é justamente a comunicação aos ABICs que está sendo feita uma mudança no ambiente, para não impactar a gestão de incidente. Já o processo de gerenciamento de configuração e ativos de serviço, aí a gente está falando do famigerado CMDB, né? Configuration Management Database, que
que é a base de dados de configuração de todo o ambiente, né? Então, é um repositório centralizado, onde eu tenho lá os itens de configuração de hardware, de software, de documentação, de contrato, os componentes e interfaces de um roteador, por exemplo, circuitos de acesso, tudo isso está no CMDB. E o relacionamento, né, entre esses itens e os serviços também estão no CMDB. Né, os registros de contrato, quando tem mudança no ambiente, essas mudanças são atualizadas no CMDB para manter a integridade das informações. Né, e em termos de configuração de ambiente, o que a gente implementa nos ABICs? Lá nos ABICs a gente não faz, a gente até usa a autodescoberta de rede, mas o padrão não é utilizar porque as redes são muito grandes, a gente está falando de muitas redes, muitos clientes, muitos hosts. Se a gente colocar para monitorar tudo que aparece, a gente vai estar consumindo muito servidor, consumindo muito a rede e monitorando o que não precisa. Então a gente cadastra só o que precisa ser monitorado. Aí, qual que é a questão? A gente tem definição de grupo de host, mais de 250 templates, né, como eu falei lá no começo. Tem templates específicos para cada serviço, para cada tipo de host, para cada cliente. E a gente começou a perceber, quando o ambiente ficou muito grande, que se a gente não fizesse um acompanhamento muito bem feito de como os usuários cadastram esses hosts, a gente perderia a mão da integridade das informações. Teria host cadastrado sem template, teria host cadastrado fora do grupo, fora do padrão. Então, a gente customizou uma interface para cadastro de host. Né? Isso foi um dos primeiros trabalhos de customização que eu fiz lá nos ABICs, que eu acho bem legal também, é um dos meus queridinhos, que é a console de cadastro. Então, o usuário ele vai cadastrar, ele vai informar, obviamente, o nome do host, né? O nome visível, mas ele vai informar o IP, ele vai dizer qual que é o serviço, qual que é o cliente, qual que é o local, e qual que é o tipo de host, se é um servidor, se é um switch e tal. A interface faz o resto. Por trás, né, existe um código que vai identificar. Isso é muito customizado para o ambiente do Serpro, né? Mas o código lá por trás dessa interface vai identificar. De acordo com as informações que o usuário informa, eu vou identificar, é serviço de LAN, é do Serpro, é de Brasília, é um servidor, beleza, eu vou pegar esse template aqui de servidor, ele vai me dizer, é Windows, então é o template de servidor Windows. É Linux, então é o template de Linux. Esse servidor, ele tem serviço de LDAP, então eu vou ter uma relação de templates adicionais e o administrador vai dizer, eu quero monitorar o LDAP, eu quero monitorar o DNS, e aí, com todas as informações que o usuário vai dizer na tela, que são intuitivas para ele, ele sabe do que ele está falando, mas ele não precisa se preocupar em que grupo de host o host vai entrar, em que template vai entrar, que informação vai ser alimentada no inventário. Não, por trás dessa interface, o código identifica tudo isso e coloca o host com todos os parâmetros necessários. Então, a gente mantém a integridade das informações, o padrão de configuração, tudo que vai para o CMDB, que a gente tem integração, né, dos ABICs com a ferramenta do CMDB. Então, a gente garante que todos os hosts são padronizados. A gente gera um log para saber que o usuário cadastrou cada host, tudo bonitinho. Então, dessa maneira, a gente controla como o usuário cadastra os hosts na ferramenta. E aí a gente tira da interface padrão dele aquele botão padrão de criar host lá, onde ele tem que informar o grupo, o template, o inventário, tudo. Ele cria só por essa interface customizada. Fica mais fácil para ele, mais intuitivo, mais rápido, e para a gente controla melhor o ambiente. A gente que administra, né, a configuração do ambiente, a gente garante que está tudo bonitinho no seu devido lugar, e a gente garante que nenhum host fique sem monitoração, porque o usuário não soube colocar um template específico para monitorar. Né? Automaticamente ele vai ser associado a esse template. Então, é uma outra customização interessante que a gente fez lá também. A gente usa bastante o inventário, né? Algumas informações colocadas manualmente, outras colocadas automaticamente por itens de autoalimentação de inventário. A gente usa bastante isso porque tem customizações de relatório que usam essas informações e tem integrações com outras ferramentas lá dentro do Serpro, ferramentas do pessoal da gestão de configuração. Eles usam ferramentas específicas, mas eles coletam informações dos ABICs. Então, a gente alimenta o inventário, a gente fornece para eles um usuário no banco ou um usuário API, e o pessoal, com o desenvolvimento deles, coleta essas informações e integra com a ferramenta de gestão de CMDB que eles têm lá.
né? Então a gente usa bastante isso daí também. Agora entrando no gerenciamento do conhecimento. A Etio define gestão de conhecimento como basicamente a base de conhecimento da informação dos serviços, né? A experiência das equipes técnicas, o histórico de configuração e que isso dá apoio à tomada de decisões. Então, assim, o cara está tratando lá um incidente e ele pode verificar no histórico o tratamento de outros incidentes, como isso foi feito, e essa informação vai estar guardada lá na base de dados. Isso pode ser feito, obviamente é feito numa ferramenta de workflow vinculada a um CMDB, mas os ABICs contribuem com o reconhecimento de eventos, né? De repente, uma empresa que não tem uma ferramenta de workflow parruda, uma estrutura grande, é uma estrutura menor, pelo próprio ABICs, pela própria base de dados de reconhecimento de eventos, você pode, por exemplo, com a API, gerar relatórios aí de histórico de um host, né? Ou consultando ali na própria console de eventos o histórico de tratamento. Então o usuário vai lá, dá o reconhecimento, escreve, por exemplo, aqui, queda no link no local, quer dizer, acionou uma operadora, acionada a operadora X, aberto o incidente, número tal. Então tem esse histórico, né, que pode ser consultado no próprio Zabbix ou integração com outras ferramentas aí. Eu acredito que isso aqui é a configuração, é padrão, né? Não tem nenhuma novidade aqui, mas o uso disso, né? A forma de utilizar isso que é interessante, você pode gerar relatórios, enfim. É bem interessante usar isso daí como gestão de conhecimento também dentro da ferramenta. Aí entramos na operação do serviço, né? A penúltima fase, né, do ciclo de vida. O serviço já foi idealizado, já foi desenhado, já foi posto em produção, agora ele está funcionando, ele está operacional. Agora é entrega e o suporte e a manutenção dele, né? Então aqui entra a central de serviço, aqui entra o tratamento de incidente, tratamento de problema. A ideia é executar o serviço dentro dos níveis estabelecidos no contrato, que foi definido lá no desenho de serviço. E aqui na operação, como eu comentei, tem justamente incidentes, problemas e tal. E aí, gerenciamento de eventos, né, que é bem padrão dos ABICs também. Então a gente tem monitoramento de todos os eventos da infraestrutura da TI, a gente tem os dashboards, né, com uma visão geral. Aí tem várias formas de monitorar, né? Tem usuário que usa dashboard, tem usuário que usa console de evento, tem usuário que usa o Grafana, né? A gente faz painéis no Grafana também. E tem a parte de ações, escalonamento para soluções técnicas, tratamento de incidentes, problemas e mudanças. E aí nos ABICs a gente tem, por exemplo, aqui um dashboard, aqui é uma tela de dashboard configurada lá, onde o usuário tem a console de incidentes, por grupo de host, né? Então ele bate um olho ali, esse grupo de host pode ser um agrupamento de serviço ou um agrupamento de cliente, ele bate o olho, ele vê quantos incidentes tem em cada cliente ou em cada serviço, por exemplo, no Backbone, ou num cliente X, ou no Active Directory, por exemplo, como tem exemplos aí na tela, e tem a visão por severidades, né? Problemas críticos, problemas de alta criticidade, de média criticidade, de baixa, de desastre, enfim, tem várias formas de se visualizar, né? A gente tem bastante painéis no Grafana também, que o pessoal usa, o centro de comando fica o tempo inteiro com isso aqui. Então, gerenciamento de eventos é um dos carros-chefe dos ABICs, né? Já no gerenciamento de incidentes, aqui entra especificamente no workflow, né? Do tratamento do incidente, que seria registrar o incidente, tratar, analisar o impacto, ver se isso está impactando no SLA que tem que ser cumprido. E aqui a ideia é tratar o efeito, né? A gente não está muito preocupado com o que causou o incidente. O gerenciamento de incidente define a definição da ITIL, restaurar a operação normal do serviço no menor tempo possível. Esse é o gerenciamento de incidente. A causa raiz a gente vai tratar em outro lugar. Aqui a gente precisa resolver o incidente o mais rápido possível, tratar o incidente e botar o serviço no ar, né? Aí a gente tem, em termos de workflow, né, a abertura do ticket, né, na ferramenta de workflow, notificação e escalonamento, e a gente vai falar um pouquinho também de dependência de trigger.
Então vamos lá. Abertura automática. A gente tem integração. Lá no CEP a gente usa uma ferramenta da IBM, o Smart Cloud Control Desk, né, o SCCD. Ele tem algumas customizações, algumas implementações para atender especificamente o CEP. Né? Ele até tem um nome internamente, né? Mas é o SCCD da IBM. A gente desenvolveu lá, a nossa equipe desenvolveu essa integração, né? Que conversa com a ferramenta. Tem uma ferramenta intermediária, que é esse BSM, que vocês veem aqui, mas é só uma ferramenta intermediária que recebe a notificação dos ABICs e gera o ticket no SCCD, e depois devolve para os ABICs o número do ticket gerado. Então a gente tem aqui, por exemplo, no exemplo, né, gera no acknowledge do evento, né, o número do ticket, a justificativa, enfim. Então a gente tem essa integração automática aí com scripts, né, que executam na ação automática de cada incidente. A gente define, né, a política de em que situação vai gerar o incidente, dispara a ação, gera o ticket. Né, e aí o ticket é tratado pelo centro de comando, pelas equipes operacionais e tal. É parte de workflow aí, né? E a parte de dependência de trigger, que eu trouxe aqui para a gente comentar, que é o seguinte: a gente tem lá diversas redes locais de clientes que a gente monitora. Então a gente tem duas partes da infraestrutura: o link de WAN, que a gente tem do server para o cliente, e a rede local lá do cliente. A gente é responsável pelos dois serviços, da WAN e da LAN. E a gente tem que monitorar os dois serviços. Monitoramos a WAN e a LAN. Aí o que acontece? Os ABICs estão no CEPRO e a rede local está lá no cliente, e a gente depende desse circuito de acesso para chegar lá. Se há um problema no circuito de acesso, a gente vai alarmar, né? O circuito de acesso está indisponível, vamos tratar, conforme os processos de gestão de incidente. Só que assim, os ABICs também não vai chegar na rede local para monitorar. Né? E aí vai gerar incidentes da rede local, do servidor, dos switches e tal. E aí vai impactar naquele SLA que a gente falou lá atrás, da rede local. Lembra? Do switch core, do servidor de domain controller e tal. Então, a gente usa a configuração de dependência de trigger para evitar que uma queda do circuito de acesso impacte no SLA da LAN. Porque a LAN está disponível, o usuário continua acessando lá, o usuário está com o serviço no ar. O que falhou foi a WAN. Né? E a gente não consegue monitorar a LAN porque a gente não tem a WAN. Então a gente cria a dependência de trigger. Só que pensa aí, um cliente só tem mais de 800 localidades. Um cliente só. Outros clientes têm mais centenas de localidades. Então você imagina aí, vamos chutar um número aí de 1.500 localidades para configurar dependência de trigger, para falar que os servidores e switches, antes de alarmar, os ABICs têm que olhar a trigger do roteador. Se o roteador estiver alarmado, não alarma a rede local. Então eu pensei, vamos automatizar isso daí, né? Aí a gente criou um script que, dentro do grupo de hosts, né, ele identifica quais são os servidores, os switches, identifica qual que é o roteador. Se ele não está no mesmo grupo, eu usei até uma outra forma de identificar pelas comunicações de rede que esse roteador faz, com as redes com que ele se comunica, para identificar os hosts. Né? Mas depois que a gente identificou o roteador e a rede local que depende desse circuito que está nesse roteador, a gente cria as dependências de trigger usando a API, né? Mais uma vez é script, é desenvolvimento, mas assim, é um script bem bacana que tem essa inteligência de identificar a trigger da WAN, né, que é a trigger do circuito que está no roteador, identificar as triggers de desastre dos equipamentos de rede local e criar essa dependência. Aí, quando tem um incidente na WAN, eu não alarmo a rede local. Né? O serviço impactado foi a WAN. E aí a gente não impacta a SLA, não gera incidentes, não gera transtorno para centro de comando, uma série de ganhos aí. E a gente automatizou isso é muito útil para a gente, porque em poucos segundos eu rodo o script e crio uma configuração que, assim, eu teria que envolver centenas de pessoas no Brasil inteiro para configurar, fazer manual para o cara configurar, e assim, se tiver qualquer mudança no ambiente, o cara tem que ficar atento para mudar, porque senão vai falhar, perde a integridade do ambiente. Então, o script aqui também automatiza demais, facilita muito a nossa vida. Né? Então, foi outra implementação que a gente fez aí para ajudar o pessoal da gestão de incidentes. No gerenciamento de problemas, aí sim a gente está falando de tratar a causa. Né? A ITIL define que aqui é minimizar os impactos de incidentes e problemas recorrentes para o negócio.
são incidentes recorrentes que se correlacionam, ou não necessariamente, mas que são reincidentes, né? E aí a gente tem que identificar a causa raiz. E essa identificação de causa raiz pode ser reativa ou proativa, depende da situação. E como que os ABICs podem ajudar nisso daqui? Existe, das últimas versões para cá, a configuração de correlacionamento de eventos. Eu, particularmente, ainda não tive a oportunidade de usar, não tenho experiência com configuração de correlacionamento de eventos nos ABICs, mas eu sei que esse recurso existe das últimas versões para cá. E também temos, isso a gente usa, né, de vez em quando, que é o relatório de triggers mais acionadas, né? É o top 100, isso é padrão também, está lá nos ABICs. De vez em quando é interessante a gente olhar, porque de repente uma trigger que é disparada diversas vezes dentro de um período, pô, tem um problema ali, né? Quer dizer, são incidentes recorrentes, por exemplo, desse circuito aqui de Ubatuba, né? Então, pô, dentro de um período X lá, foram 148 vezes que houve problema de descarte, né, na interface de saída. Esse outro aqui, pior ainda, 114 vezes dentro do período, houve indisponibilidade desse circuito, né? Caiu, o roteador ficou indisponível. Pô, tem um problema aqui, né? Então a gestão de problema vai analisar. Pô, o que está dando tanto problema? Vamos tentar achar a causa raiz disso daqui. Então os ABICs também ajudam para essa galera aí do gerenciamento de problemas. Dessa maneira aí. Aqui, aí tem também, né, nessa fase o gerenciamento de acesso. Aqui, obviamente, a gente está falando do controle de acesso do serviço, né? O controle de acesso dos usuários ao serviço que é prestado, né? Execução de políticas de segurança e gerenciamento de disponibilidade. Quem acessa o quê? Quem deve acessar o quê? Quando que o serviço está disponível para quem, etc. Mas, como a gente está falando de monitoração, na monitoração, aí falando especificamente de acesso aos ABICs, né? Tem controle de acesso nos ABICs, tem os permissionamentos. E a gente tem uma estrutura muito grande, né? De muitas localidades, muitos serviços e muitos clientes e muitos usuários. São centenas de usuários para milhares de grupos de host. Então, a gente tem um controle bem extenso de grupos de usuários e de permissões. E recentemente, né, nesse projeto que a gente falou que a gente está centralizando no único servidor dados de 11 regionais, eu tive que fazer esse gerenciamento de permissões dessas centenas de usuários para esses milhares de grupos. E, mais uma vez, eu usei script de desenvolvimento, API, para fazer a leitura desses usuários em cada regional, identificar que acesso eles fazem e, baseado no padrão de grupo de host que a gente definiu, criar os grupos de usuário e as permissões. Então, é muito legal ter esse conhecimento de API, porque automatiza muito tarefas, a gente ganha muito tempo automatizando esse tipo de coisa. Então, a gente usou também para criação de usuários e grupos de usuário e permissões. Mas aqui é uma parte, né? Não é exatamente o gerenciamento de acesso do serviço, mas dos ABICs em si. Foi só o gancho aí para falar disso. E aí tem a função de central de serviço, né? E aí é de ITIL, né? Central de atendimento, chamadas telefônicas, chamadas por e-mail, o helpdesk, que por telefone ele vai tentar resolver um incidente. Se ele não conseguir, ele vai acionar as equipes. Tem o centro de comando que a gente tem no CEPRO. Nas 3 principais regionais a gente tem centro de comando, tem toda a infraestrutura sendo monitorada, tem Zabbix, tem painéis de Grafana, tem a ferramenta de workflow, né? Tudo isso está na central de serviço e o Zabbix é presença garantida em qualquer central de serviço, não tenha dúvida. Qualquer NOC aí tem um monte de tela de Zabbix, de Grafana, a ferramenta muito presente. E faz parte do negócio, né? A ligação da infraestrutura do serviço com o negócio da empresa. Aí entra lá os painéis, por exemplo, no Grafana, painéis de SLA, painéis de visão em 3 camadas, né? Visão da parte de infraestrutura, da parte tática, estratégica, da parte de negócio. Tudo isso são dados de monitoração com Grafana, disponibilidade lá para o gestor, para a central de serviço, se o serviço está no ar, o que está errado. E aí os ABICs têm mapas, têm telas, têm dashboards, né? Inclusive a parte de dashboard evoluiu bastante nas últimas versões. Os dashboards estão bem bacanas, bem intuitivos.
E uma coisa que a gente usa bastante no CEP também são mapas de monitoração. O pessoal faz muito mapas, muito mesmo, e é bastante utilizado para os centros de comando também. E aí a fase final, né, que é a melhoria contínua do serviço. Aqui a gente já está na fase final, ou seja, na verdade é durante todo o processo, né, desde o começo até o fechamento de um serviço. Ações de melhoria, para o suporte aos processos de negócio, está sempre alinhando, né, a infraestrutura do serviço aos negócios da empresa, a análise de informações gerenciais, a medição do serviço, geração de relatório de serviço para gestão, para diretor, e o processo de melhoria em 7 passos, né, que é definido lá na ET, que é identificar um problema, definir o que vai ser feito, obter os dados que vêm, por exemplo, da monitoração, processar esses dados, identificar o que transformar esses dados em informação, né? Então, processar os dados seria transformar isso em informação, ou seja, o que esses dados de coleta dizem para mim? Dizem, por exemplo, que eu tenho um SLA não sendo atendido, um serviço com problema, enfim. Analisar esses dados, identificar o que precisa ser feito, apresentar essa informação para um comitê que faz a gestão ou da mudança, ou do desempenho, ou da gestão da SLA, identificar o que tem que melhorar e implementar a melhoria. Né? Então, você percebe que nesses 7 passos do processo de melhoria contínua de serviço, a gente tem muito monitoração aqui, né? A gente tem monitoração na obtenção dos dados, no processamento dos dados, o Grafana, né, que mostra ali o dado mais bonitinho para o gestor, ajuda a fazer essa análise, né, apresenta essa informação, e aí ajuda muito a tomada de decisão, né, a implementação de uma melhoria, ou de um ajuste na infraestrutura. E aí o recado final, né, de tudo isso. A gente falou muito de atender a gestor, de fazer a implementação, de customizar e tal. Tem uma coisa que eu brinco lá com uma das gestoras lá. Teve uma vez, é uma história rapidinho, só para fechar a conversa, né? Uma vez uma gestora estava pedindo uma situação tão específica, tão meio tão peculiar, meio bizarro, assim. Eu não lembro agora qual foi o serviço, se foi aquela questão dos backups, que na época era um desafio muito grande, ou se era uma questão específica de identificar alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que era. Eu sei que eu cheguei para ela e falei assim, bom, o pessoal de TI já tem a fama de pastelaria, né? Acho que todo mundo que é de TI já ouviu essa piada. Nós somos todos pasteleiros. Então, assim, aí eu falei, pô, normalmente o pessoal chega para TI e pede um pastel, que você bota para fritar e sai na hora, né? Projeto pastel. Mas você está me pedindo um pastel de recheio de doce de leite com coco, feito com massa sem glúten, frita no óleo de girassol, né? Porque era uma coisa tão específica que era um pastel bizarro, né? Mas a gente parou, brincadeiras à parte, a gente conversou, identifiquei bem qual que era a demanda, quais que eram as premissas, tive que raciocinar bastante, envolver bastante gente, a equipe toda conversando para tirar as ideias, tirar os coelhos da cartola, para fazer essas mágicas, entre aspas, que a gente faz. Então, tem uma frase que eu uso bastante, e eu falo bastante lá no trabalho, com o pessoal lá que trabalha comigo, eu acredito que, assim, aliando conhecimento técnico e criatividade, as oportunidades se tornam quase infinitas, né? E isso se reflete muito nos ABICs, né? É uma ferramenta open source e bem flexível. A gente consegue customizar muita coisa, gerar relatório usando ferramentas terceiras, usando API, usando o PHP, customizando o próprio código, alterando a ferramenta. Então, assim, coisas que eu mostrei aqui, a gente altera a interface da ferramenta, a gente altera o funcionamento da ferramenta e a gente altera a forma como os dados são exibidos, né? Então, o recado final é esse: aliando conhecimento técnico e criatividade, a gente consegue muita coisa. Por isso que a gente consegue atender a tantas demandas específicas de gestores de incidente, de problema, de configuração, de mudança, de desempenho, de nível de serviço, de fornecedor, enfim, tudo isso aí. Aí, a piadinha final, né? É um pensador contemporâneo chamado Luciano Ramos, que
falou essa frase em algum dia lá no século XVIII, alguma coisa parecida. Certo, gente, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Desculpa se demorou, se ficou um pouco cansativo, já são quase 11 horas. Agradeço muito a todo mundo por ter ficado até agora aí ouvindo. Espero que tenha sido informações úteis, que tenham gostado. E se ainda tiver tempo, eu não sei como que tá para todo mundo aí. O Jorge, fica a seu critério aí. Não, se cara, quiser passar perguntas, vai abrir para perguntas. Pessoal, acho que vamos abrir 2 minutinhos para pergunta aí, mas, cara, sensacional. Acho que foi, puta, arrebentou, cara. Muita ideia, coisas que a gente já fez, você mostrou, coisas que a gente estava discutindo em fazer também. Algumas visões, algumas ideias, quanto você eleva o nível dos Zabbix com desenvolvimento, né, cara? E, não tem jeito de fazer isso. Será que não tem jeito de fazer? Ou você não quer fazer, né? Igual você falou. Puta, cara, muito sensacional essa gestão unificada de vocês, de todo mundo vestir a camisa e fazer os apps acontecer, fazer realmente funcionar, é sensacional. Nossa. A parte do SLA lá, cara, já daria só pra mostrar, o webinar ficaria legal só mostrando aquele slide de SLA. Putz, sensacional, com certeza. Bom, pessoal, bastante útil lá pra gente. Com certeza. E não é só lá não, todo lugar. Com certeza, é uma necessidade de muita gente, né? Pessoal, alguma questão, alguma dúvida a mais aí, algum feedback? Vocês dormiram ou vocês ficaram surpresos? Acho que surpreendeu bastante aí a todos saiu bastante, vou falar assim, saiu bastante do padrão, fora da caixa, esse webinar, com certeza. O pessoal tá elogiando aí, doutor. Valeu a pena ficar até agora, excelente conteúdo. Valeu, Zé. Até a próxima. Para finalizar aí alguns minutinhos finais aí, o pessoal mandando pergunta e dando feedback. Quem quiser falar, aliás, quem quiser falar como o Luciano, ou quem quiser informar, dar opiniões, né, sobre próximos assuntos que a gente faz, a gente não organiza isso antes, a gente organiza isso no começo do mês. Então a gente no começo do mês define, vamos falar sobre isso e isso, vamos convidar fulano e beltrano. Então fica o convite aí, tanto vocês para falarem, quanto para vocês darem ideia. Então eu quero que você fale sobre isso aqui dos apps, eu quero que você fale sobre uma integração, eu quero que você fale sobre API, eu quero que você fale sobre Docker, eu quero que você convida o cara das Zabbix para falar, eu quero que você convida outro cara para falar, eu quero que você convida outro cara para falar, ou eu quero um outro webinar sobre um assunto que você já falou. Então, fica aberto aí também a vocês sugerirem novas opiniões, novos assuntos, né? Para a gente poder falar aqui e também convidar pessoas externas e, de novo, estendendo o convite para vocês também falar aqui, independente do nível de conhecimento que vocês tenham, básico, avançado, não tem problema. Qualquer conhecimento compartilhado vai ajudar as pessoas e vai agregar bastante para a vida de todo mundo aí, com certeza. E só esqueci de falar, desculpa, claro, aí rapidinho, Jorge, nesse último slide aí, meus contatos aí, se alguém quiser trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, ficou tarde agora, tal, mas assim, tem meu e-mail da empresa, meu e-mail pessoal, meu contato lá no LinkedIn, podem me adicionar lá, algumas pessoas até já me adicionaram, já fiz a rede aí. Fiquem à vontade, podem me contatar, a gente troca uma ideia, se tiverem alguma sugestão, na minha empresa eu faço assim, como é que você faz aí, a gente troca uma ideia, eu gosto desse bate-papo também. Tamo junto, fiquem à vontade para me contatar aí, tá? Show de bola, doutor. Novamente, vou deixar descansar agora, muito obrigado, parabéns, sensacional. Vamos fazer o upload, deixar no YouTube pra galera assistir amanhã, ou ainda hoje eu te mando e você faz um compartilhamento pra gente também, pra sua galera. Beleza. Fechado, valeu demais, pessoal. Obrigado e até o próximo. Obrigado a todo mundo pela presença. Desculpa ter demorado um pouco aí, mas obrigado a todos por terem ficado até agora aí. Valeu mesmo. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Boa noite, pessoal.